Todos nós já nos sentimos tristes, é uma emoção que faz parte de nós e que é saudável. Falar da saúde mental ainda é um tabu muito grande. Vão dizer que eu estou doente, eu sou fraco, não me aguento. E aceitarmos as nossas vulnerabilidades é de facto estarmos conscientes de que todos nós precisamos de ajuda em determinados momentos. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre a ansiedade e depressão. O meu nome é Diana Marta e este é Trementes. Temos como convidados Vera Martins, psiquiatra no LS e na Clínica dos IPC, e Hugo Ferreira, presidente da Associação de Estudantes do ISEC. Muito obrigada por virem e vamos começar. Primeiro para o Hugo, como é que nós conseguimos distinguir a tristeza da depressão? Olha, eu acho que a tristeza é uma coisa que tu sentes no momento, sentes porque falhaste em alguma coisa, não conseguiste ter a nota que querias, não conseguiste fazer o que realmente querias. Enquanto que a depressão, tu começas a sentir aquilo como um peso em ti, tu começas a estar com aquilo todos os dias contigo, todos os dias te sentes triste, nada que já te alegrava te volta a alegrar, não estás contente contigo mesma, não estás contente com alguma coisa, e acho que é muito isso que tu sentes e é isso que tens que desmistificar, que é, ou estás triste naquele momento, se não estiveres triste naquele momento e vires que aquela tristeza se mantém, tens que ver o que é que se passa contigo, falar com um amigo, falar com um familiar e ajudar-te para te ajudar a que isso passe, ou se não conseguires dessa maneira, encontrares ajuda com alguém. Sim. E para ti, Eva? Vera, desculpa. Então, é um bocadinho aquilo que eu estava a dizer. De facto, a tristeza é uma resposta emocional normal. Todos nós já nos sentimos tristes perante alguma dificuldade, alguma perda, algum desafio que não corre tão bem, algum momento mais complicado. Portanto, digamos que é uma emoção que faz parte de nós e que é saudável que nos consigamos sentir tristes nos momentos em que nos devemos sentir tristes. Normalmente surge de forma transitória, passageira, reativa a essas situações então mais negativas, por exemplo. Sim. E está tudo bem em sentirmos tristes se de facto temos um motivo para isso e isso só quer dizer que estamos a responder de uma forma adequada àquele momento de dor. Sim. Claro que se essa tristeza for uma situação mais persistente, que demore, normalmente nós temos assim o limite das 2 semanas para dizer que já é uma coisa um bocadinho mais persistente, mas não quer dizer que seja rígido, mas Sim. se for um sentimento persistente que começa a afetar o dia a dia, começa a ter impacto nas nossas rotinas, na nossa qualidade de vida e que esteja associado a outros sintomas, como por exemplo alterações no sono, alterações no apetite, alterações no nosso rendimento académico ou no nosso trabalho, quer dizer então que se calhar já é um bocadinho mais do que uma tristeza, digamos assim, normal, e então temos que considerar que possa ser uma tristeza como indicativo de um estado mais depressivo, e aí devemos olhar para as coisas um bocadinho com mais atenção e perceber se de facto precisamos de intervir de outra forma, de procurar ajuda, de falar com alguém. Sim. Então, de que forma, no mesmo sentido de distinguir, falando da ansiedade, como é que a ansiedade normal e a clínica, como a pessoa é diagnosticada, qual que é a diferença entre elas? Ok, a ansiedade é um bocadinho a mesma lógica, ou seja, a ansiedade é uma resposta adaptativa que nós temos perante, sobretudo, uma situação de perigo, uma situação que nos inquiete e que nos prepare para agir. No fundo, é uma reação que faz com que a pessoa fique preparada ou para fugir ou para combater um perigo. Portanto, é uma reação fisiológica normal de qualquer pessoa. Sim. Ela, digamos que é útil se for adequada e se for para nos proteger de um determinado perigo, e digamos que se essa ansiedade tiver uma intensidade muito maior, ou esteja acompanhada de outros sintomas, sobretudo físicos, porque quando há uma crise de ansiedade muito intensa, por exemplo, pode estar associada a um ritmo cardíaco mais acelerado, aquela sensação de falta de ar, tonturas, mal-estar, sintomas gastrointestinais, vômitos. Então, se tivermos então uma intensidade muito maior do que aquilo que seria o esperado,
podemos estar a falar de uma ansiedade mais patológica, então. Ok. E depois também tem a ver um bocadinho com a duração, se temos esse tipo de ansiedades mais persistentes e acompanhadas então de outros sintomas, pode vir mesmo a ser feito um diagnóstico de uma perturbação da ansiedade. Mas dizer que, de facto, sentir-nos ansiosos é uma resposta normal do nosso corpo e ainda bem que existe, porque serve para nos proteger de vários perigos e para o nosso corpo reagir, fugir ou lutar ou o que seja. Sim. E às vezes acho que essa ansiedade até é boa, porque essa ansiedade traz-nos, por exemplo, vontade de estudar, vontade de querer ser melhor e querer estar melhor perante alguma coisa, e acho que essa ansiedade às vezes não é de todo má, desde que seja controlada e que seja minimamente estruturada na cabeça da pessoa e que não faça com que ela faça loucuras ou que aquilo faça com que mexa muito com ela. A ansiedade é positiva nesse ponto, não é? Até nos faz, sobretudo, por exemplo, aqui na população mais estudantes, há aquela questão da procrastinação até ao limite e depois parece que temos aquele pico de ansiedade, que as coisas têm que aparecer feitas. E essa ansiedade é boa, é positiva, porque de facto faz com que as pessoas se motivem, com que as pessoas tomem iniciativa, com que as pessoas façam, de facto, por ter um resultado positivo. E essa ansiedade, digamos que é útil, que é positiva e que ainda bem que acontece, porque faz com que as pessoas, de facto, tenham mais motivação para fazer as tarefas, que é o que é fundamental no dia a dia. Sim. No contexto académico, o que é mais difícil no dia a dia de uma pessoa que vive com estas condições, com depressão ou ansiedade? Aqui eu acho que a questão também depende muito de o ambiente onde o estudante está e às vezes da pressão que tem de fora, ou seja, de casa. Porque o estudante, se estiver num dia relaxado, que vá fazendo as coisas da maneira que consegue, sem muita pressa, sem muitas questões, acho que esta ansiedade que o estudante vai ter para estudar para um teste, porque vai até fazer uma entrevista de emprego, é boa e faz-lhe bem. Agora, depois também depende, por exemplo, acho que uns dos estudantes que podem ter muito essa questão e que acredito que sofram demasiado disso é a questão dos estudantes bolseiros, que têm que cumprir um mínimo de X créditos para que consigam renovar a bolsa no ano a seguir e chegarmos à última fase do campeonato e eles verem que o limite dos créditos está a chegar. Acho que aí essa ansiedade não lhe faz bem, acho que esses valores têm que ser estipulados, sim, para que não andem aqui, entre aspas, a brincar muito tempo, mas estes valores, estas questões que fazem esta pressão, e quem fala desta pressão de créditos às vezes fala da pressão de casa, da pressão do tens que acabar o curso, tens que ir trabalhar, e faz com que o estudante sinta cada vez mais essa ansiedade em si. Por isso eu acho que esses termos e essas questões que temos que tentar evitar, e correu mal, tentar incentivar o estudante a que vai correr melhor, da próxima vai correr bem, para o estudante não sentir essa ansiedade em si. Há frases que nós ouvimos várias vezes, como aguenta-te, isso passa. Que impacto é que têm essas ideias, Vera? Essas frases, de facto, às vezes ouvimos isso e se calhar até já as dissemos sem pensar muito nas consequências, mas de facto são frases que não ajudam às pessoas que estão a vivenciar esse pico de ansiedade ou uma tristeza maior, por vários motivos, porque de facto quem ouve essa frase sente de alguma forma que está a ser desvalorizado o sofrimento ou que devia que está a ser alvo de julgamento porque devia ser forte e conseguir resolver os problemas e não está a conseguir. Portanto, isso por um lado desvaloriza o sofrimento que a pessoa está a ter, o que nesse momento qualquer um precisa é de se sentir ouvido, de se sentir que tem pessoas com quem possa conversar, de sentir que pode expressar as suas emoções já à vontade, porque não é fraqueza nenhuma sentir-nos ansiosos ou sentir-nos tristes. Todos nós já passamos, se calhar, por momentos e devemos dar esse feedback da pessoa não estar sozinha, disso ser habitual poder acontecer com outras pessoas.
para validar um bocadinho as emoções que a pessoa está a ter, porque no fundo não há mal em sentir-se assim, e a pessoa deve procurar que se sinta acompanhada, que alguém está lá para a ouvir, e portanto esse tipo de frases pode-se dizer que não ajudam e podem até também aumentar um bocadinho o estigma e serem um bocadinho prejudiciais no sentido da pessoa, em termos do julgamento pelos outros, sentir que é alvo de um julgamento negativo e, portanto, isso pode atrasar a procura de ajuda, isso pode fazer com que a pessoa, de facto, tenha mais estigma em falar desses temas, e, portanto, se às vezes a intenção é boa, deve-se procurar usar palavras um bocadinho mais empáticas, de mostrar que está lá para ser ouvida, que está lá, os amigos estão lá para ajudar, que não está sozinha, e evitar esse tipo de frases feitas, digamos assim, Sim. mas que não são uma ajuda, são, pelo contrário, podem ser prejudiciais e podem ter outro impacto. Sim. Dentro deste... desculpa, podes Porque dizer? nós, quando éramos pequenos, já sentíamos essa frase de quando caíamos, ou levanta-te que isso passa, e quantos de nós é que não ficávamos tristes de dizer assim, mas eles não me estão a dar atenção porque caí, se me aleijei, se não aleijei. Já nessa altura em que pouco sabíamos dos sentimentos, a gente sentia que aquela frase não nos confortava, então agora ainda pior, porque estamos numa fase em que essa questão e essa ajuda, e com o estigma que ainda temos sobre essa ajuda, saúde mental, o que seja, de ir a ser acompanhado, essas frases é que uma doutora diz, não ajudam em nada a que isso melhore. É verdade que se calhar o objetivo é dizer que de facto é um problema que tem solução e que vai passar, mas na verdade é importante validar um bocadinho o sofrimento da outra pessoa e a pessoa sentir-se à vontade para confiar em quem está a ouvir e para poder dizer aquilo que sente, porque às vezes quem está a sentir-se, é muito mais fácil falarmos das emoções positivas do que das emoções Claro. negativas. E portanto, se nós já temos dificuldade em partilhar esses aspectos mais negativos e se sentimos do outro lado alguma espécie de julgamento ou que as pessoas vão achar que nós somos fracos ou que não estamos a conseguir lidar com as coisas, em vez de sentirmos confiantes para partilharmos as coisas, vai ser exatamente o contrário, vai levar a um isolamento, a um afastamento dos amigos, e se calhar não vou porque as pessoas acham que eu não sou forte o suficiente, uma autocrítica que depois só reforça Uma bola de mais neve, exato. os sentimentos negativos, ou depressivos, ou a própria ansiedade. Sim. Sentes que aqui em Portugal há uma dificuldade de falar sobre a saúde mental? Ainda nesta abordagem deste tema, de estas frases que são comuns no nosso dia a dia. Sim, se falar da saúde mental ainda neste momento ainda é um tabu muito grande, porque nenhum estudante ou ninguém quer dizer que está mal ou que se sente mal, porque vão, como a doutora Vera disse, vão dizer que eu estou doente, eu sou fraco, não me aguento, e faz com que os estudantes, principalmente os estudantes e quem não é, que diga, não vou dizer nada, vou-me manter no meu canto, vou estar no meu canto sossegado a ver se isto passa, em vez de procurar ajuda. E se calhar um problema que em 2, 3 sessões se resolvia, às vezes a seguir passa 1 ano, 2 anos, evolui para outras coisas que são muito piores e que podiam ter sido resolvidas logo ao início e não são, devido a esse estigma que existe, a essa falta de senso comum pelo outro, dessas questões de não tentares ajudar. Se vês que um estudante ou que alguém está mais isolado, tenta perceber o porquê, não penses que é só porque quer estar isolado, porque se era uma pessoa que estava sempre contigo ou que estava sempre na rua, entre aspas, e a seguir se isola, alguma coisa se passa, não foi um clique que aconteceu que virou com que o estudante deixasse de ser assim. Por isso acho que temos que ver e abordar esses temas até com as pessoas e dizer, se for preciso, estamos aqui para te ajudar, mas nada de desvalorizar ou dizer isso passa, anda lá, porque isso faz com que eles fiquem cada vez piores. Sim. Vera, eu tinha aqui uma questão sobre ir ao psicólogo ou um psiquiatra ser visto como fraqueza. No entanto, eu gostaria que abordasse mais no aspecto em que isso é dito bastante aos homens, que
talvez as suas emoções são vistas como femininas. O que é que acha sobre isso? A cultura hoje em dia é uma cultura de toda a gente mostra sucessos e toda a gente mostra as coisas boas nas redes sociais, não é? E parece que nunca ninguém está triste, corre sempre tudo bem a toda a gente e só temos coisas boas, portanto, assumirmos até perante os nossos amigos ou perante a nossa família que não nos estamos a sentir bem é difícil e, portanto, isso leva a que, de facto, a saúde mental seja uma questão difícil de abordar. Claro que temos feito um caminho e eu acho que as coisas estão melhores hoje em dia do que já estiveram e há uma proximidade maior a todos os níveis, até mesmo há um foco nos jovens e em haver proximidade nos serviços, nas universidades, para desconstruir um bocadinho isso. E isso, portanto, pegando na pergunta que a Diana fez, claro que há muitas coisas que se podem fazer para melhorar, no fundo, a saúde mental. E começamos com coisas mais simples, como, por exemplo, estarmos mais acompanhados por amigos, praticar exercício físico, termos uma melhoria no nosso autocuidado, no que fazemos no dia a dia, darmos mais importância às coisas que gostamos, aos hobbies. Se isso tudo não funcionar e se falarmos de facto de sintomas que tenham já um impacto maior, um sofrimento maior, uma alteração no nosso dia a dia, então isso teremos que encarar que teremos que procurar ajuda. E essa ajuda então vem dessa forma, dos amigos, da família, das pessoas que estão próximas e depois dos recursos a profissionais. E aí temos a psicologia como sendo de facto um recurso muito importante e que ajuda a tratar estes problemas através de várias estratégias que os jovens podem pôr em prática. E temos também consultas médicas, a especialidade médica será então a psiquiatria, que nos vai ajudar se precisarmos de regular o sono, se precisarmos de algum tipo de medicação para ajudar a algum sintoma que não esteja a ser suficientemente resolvido. Sim. É claro que dizermos que vamos ao psicólogo ou ao psiquiatra, sobretudo em idades assim mais jovens, pode não ser uma coisa fácil e pode não ser bem aceito pelos outros. Sim. Então, isso é quase como um ato de coragem, sermos capazes de dizer isso e de mostrarmos que queremos tratar de nós e que queremos procurar ajuda e deve ser visto como tal. Lá está, cai um bocadinho também na bolsa do estigma e de acharmos que os outros vão nos julgar por nós procurarmos ajuda. Por exemplo, se eu disser que vou a uma consulta de dermatologia porque tenho um problema na pele, isso não é visto como eu dizer que vou a uma consulta no psicólogo ou que vou a uma consulta no psiquiatra, porque de facto há um bocadinho esse entendimento da fraqueza de não estarmos a conseguir resolver os nossos problemas. É exatamente o contrário. Quem procura resolver e quem procura os profissionais já está um passo à frente, já está mais maduro, com mais coragem e mostra uma personalidade completamente diferente da pessoa que não quer resolver, que tem medo de resolver, porque até passando isso para o mundo do trabalho, a pessoa que diz que não se importa de ir ou que vai ser uma pessoa que no futuro, de certeza absoluta, que vai ter mais sucesso que a outra, porque não esconde os seus medos e quando tem que dizer que as coisas não estão bem diz, ou quando tem que assumir um erro, assume, enquanto que o outro se calhar vai tentar levantar o tapete e empurrar para debaixo do tapete. Aquele não, aquele vai assumir e vai mostrar que não é fraqueza nenhum, não é problema nenhum, e acho que cada vez mais temos que caminhar para aí de as pessoas não terem medo de expressar o que estão a sentir, o que acontece, onde vão, porque em qualquer momento da vida todos vamos precisar de lá ir, seja um, seja outro. Por isso acho que quem o diz e quem mostra é a pessoa que é mais desenvolvida e maior de cabeça que a outra. E respondendo à pergunta, o facto de seja mulher ou seja homem, todos nós somos seres humanos e, portanto, essas emoções e esses problemas fazem parte. E aceitarmos as nossas vulnerabilidades é de facto estarmos conscientes de que todos nós precisamos de ajuda em determinados momentos. É claro que às vezes nos homens isso é visto um bocadinho como os homens não choram, os homens não... Isso é coisa de meninas, isso procurar consultas não é para homens, mas não.
os homens e as mulheres são pessoas e, de facto, todos nós passamos por essas dificuldades e devemos desconstruir, ajudar mesmo quando vemos que alguém precisa e ajudar a que esse estigma e essa imagem, de facto, seja um bocadinho desconstruída. Sim. Que sinais devemos levar a sério quando alguém próximo de nós começa a mostrar estes sinais? Até que ponto é que começa a ficar mais sério? Eu acho que uma pessoa que era uma coisa contigo e de repente, sem motivo aparente, começa a ser outra, alguma coisa se passa, como estar contigo ou de falar contigo todos os dias e a seguir desaparecer, ou uma pessoa que ia às aulas ou que minimamente aparecia nas aulas e que estava e que até convivia com as pessoas e a seguir deixa de ir às aulas, deixa de aparecer, deixa de estar, deixa de gostar de conviver. Eu acho que isso não é está mais preguiçoso, não, é a questão que temos que ver o que é que realmente se passa, porque tanto pode ser uma desmotivação por alguma coisa que não correu bem, como ser a ansiedade a trabalhar e a fazer com que a pessoa não queira ir a esse sítio ou não queira estar presente porque sente-se desvalorizado ou vai se sentir inferior aos outros. E acho que são esses pequenos sinais que se começam a perceber e isso, do que tu consegues fazer depois é tentar voltar a puxar a pessoa para o pé de ti, puxá-la a si, ver se a pessoa consegue recuperar por ela, se não recuperar, ajudá-la a ir aonde consigam ajudá-la a recuperar. Recuperar é voltar a ser quem era ou aprender a ser de outra maneira? Isso é uma pergunta difícil. Na verdade, nós ao longo da vida nunca somos sempre iguais, ou melhor, vamos passando por determinadas experiências, por um crescimento físico e emocional que faz com que não sejamos sempre a mesma pessoa. Até porque a nossa forma de ser e de estar depende também do contexto onde estamos inseridos, do que se passa à nossa volta. Então, às vezes não conseguimos ser a mesma pessoa e nem é bom sermos a mesma pessoa. Claro. Ou seja, é sempre bom conseguirmos adaptar-nos a um novo equilíbrio e integrarmos um bocadinho tudo o que aconteceu, sejam experiências positivas, sejam experiências negativas, que também nos fazem crescer. E, portanto, nesse sentido, recuperar é chegarmos a um novo equilíbrio, é de facto crescermos, percebermos algumas coisas que temos que mudar ou que temos que fazer de maneira diferente e adaptarmos, aceitarmos algumas coisas que temos que mudar ou que fazer de maneira diferente e então não é voltarmos ao mesmo, mas sim a voltarmos a uma forma que nos ajude a lidar com as coisas de uma forma melhor e a um novo equilíbrio, digamos assim. Eu também acho que sim, acho que recuperar é quase impossível. Acho que o que podemos dizer é reinventar-se, a pessoa aprender a viver com aquilo, aprender a viver com o que passou. Claro que há coisas que se esquecem, mas vai haver sempre um bichinho que nunca se vai esquecer do que se passou e acho que o recuperar a 100% é muito difícil acontecer, mas a pessoa reinventar-se, reajustar-se, ou como a doutora Vera disse, perceber ou aprender a viver com aquilo é o mais importante e é isso que a vai fazer sentir bem, porque se tentar recuperar vai haver um momento em que vai voltar a cair. Sim. Enquanto que se reinventar e se reajustar, ela já viveu aquilo, já esteve com aquilo e até a própria pessoa vai sentir e vai saber, lembrando-se como é que recuperou da primeira vez, e se calhar até ela própria começa a ter um autocontrole ou a tentar recuperar-se a ela própria e depois, claro, se vir que não consegue, pedir ajuda de quem a pode ajudar noutras maneiras de ajudar. Então agora vamos para a parte divertida, é o nosso jogo mitos e verdades. A primeira é: a ansiedade é coisa de quem não sabe lidar com a vida. Hugo. Eu acho que é mito. Porquê? Porque a ansiedade não quer dizer que a pessoa não saiba lidar com a vida. Acho que a ansiedade a pessoa pode saber e pode não saber como é que vai chegar àquele resultado ou porque é que aquilo lhe está a acontecer daquela maneira. A pessoa pode nem estar a agir mal,
e as coisas não estarem a correr bem, por isso não podemos dizer que isso é verdade, isso é um mito. Ir ao psicólogo ou psiquiatra era para quem está mal. Ah, é um mito. Ah, mas é um mito que pode ser explicado desta forma. Portanto, quem precisa de ajuda nitidamente deve recorrer a profissionais, ou seja, Sim. depois de passarmos por todas aquelas estratégias que tentamos melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, se isso tudo não tiver a resultar, então devemos perceber que os profissionais de saúde existem exatamente para nos ajudar. No entanto, às vezes não é preciso estarmos mal para procurarmos ajuda. Ou seja, deixarmos atrasar as coisas e chegarmos a uma situação em que estejamos, de facto, no fundo do poço e que já estamos muito mal há muito tempo, ou que já temos sintomas muito importantes que já interferem, por exemplo, com o nosso rendimento escolar, ou com o nosso dia a dia, ou que já nos tornam uma pessoa diferente a lidar com a nossa família, com os nossos amigos. Às vezes não temos que esperar que estejamos assim tão mal para procurar ajuda. Portanto, devemos procurar ajuda quando o sofrimento, de facto, é significativo e começa a ter impacto na nossa qualidade de vida e na nossa personalidade. E nesse sentido não é preciso estarmos assim tão mal para recorrer a profissionais, porque eles também nos ajudam a ultrapassarmos dificuldades, a gerirmos expectativas em momentos difíceis. E Sim. se calhar até a doutora até conhece alguém que nem precisou e quando, por exemplo, entrou para o ensino superior, como sabia que já era uma pessoa que sofria um bocadinho disso, sem estar em nenhum caso crítico, começar a ser acompanhada e a começar a estar porque sente que aquilo lhe faz bem e que ajuda a controlar e ajuda a estar sem ter que chegar a esse fundo do poço. Por isso acho que às vezes não precisas de estar doente para ir, porque há pessoas que até gostam de ir porque vão conversar, vão falar com pessoas diferentes e há pessoas que acho que gostam de ir, mesmo sem às vezes estar ainda em cenário nenhum preocupante Sim, é pela falar com tua. uma entidade imparcial que Às Que vezes às é vezes para um- nos ajudar, sim, por exemplo, a perceber se aquilo que estamos a sentir é, digamos, normal ou se de facto já é patológico. E, exato. às vezes, falarmos com alguém que está noutro contexto e que É nos isso. consegue dar uma opinião mais profissional, até é bom para nos ajudar a posicionarmos e a percebermos qual a orientação que queremos seguir, que tipo de coisas é que eu posso mudar. O contexto de entrar para o ensino superior sabemos que é um contexto que traz muitas mudanças, aliadas a mudanças hormonais, a mudanças neuroquímicas próprias dos jovens e, portanto, sair de casa, dos pais, ir viver sozinho, ter que fazer tarefas sozinho, Alguns irem pensarem que vão para o curso A e a seguir acabam no curso B. gerir expectativas, de Exato. querer tirar boas notas, não conseguir, é uma pressão muito grande e, portanto, às vezes é bom ter alguém que nos ajude a construir o caminho e dizer, olha, podes seguir por aqui, isso vai-te ajudar, estas estratégias vão-te ajudar e, portanto, até de uma forma preventiva e que Sim. possa melhorar, no fundo, a qualidade de vida do estudante, neste caso. Quem tem depressão devia sair mais e distrair-se. Eu acho que isso para mim é uma verdade, porque acho que há pessoas que se fecham muito no seu mundo e fecham-se em si mesmas e não deixam que as pessoas que os podem ajudar, como amigos, família, conhecidos, até às vezes o companheiro ou a companheira, tentar ajudar a que se distraiam, a que vão sair, vão jantar fora, vão ver um espetáculo, seja do que for, que se calhar naqueles momentos em que estavam fora ajudavam-nos a distrair, mas estão naquela, não é bem tristeza, mas naquele sentimento tão profundo que não deixam mesmo nem a se distrair-se. E acho que se deixarem levar, se deixarem ir, se deixarem gostar de ir, e isso faz-lhes bem e melhora, pelo menos naquele momento em que vão, em que estão fora, não vão estar a pensar naquilo, a cabeça não vai estar a matutar naquilo e faz com que eles melhorem ou com que, pelo menos naquele tempo, estejam minimamente animados. Eu acho que é isso. Vera. Sair e distrair-se faz bem a toda a gente, com No depressão e sem depressão, ou seja, é uma medida de bem-estar e que é bom para a nossa qualidade de vida e, portanto,
toda a gente deve sair e distrair-se, claro, de acordo com o que gosta mais, de acordo com as pessoas mais significativas. O que às vezes acontece, com o que falou, tem a ver com pessoas com traços de personalidade diferentes, pessoas, por exemplo, um bocadinho mais introvertidas que podem ter mais dificuldade em fazer isso e isso pode ser, digamos, que um fator de risco a serem mais vulneráveis a determinadas questões e podem ser mais incentivadas por amigos, por pessoas próximas. Por outro lado, as pessoas quando estão em depressão também fecham-se mais. O próprio isolamento relativamente às pessoas, o próprio sentimento de estarem mais sozinhos, as pessoas podem estar bastante deprimidas e podem não conseguir fazer isso. Ou seja, podem saber que é bom, mas têm aquele sentimento de não serem capazes de fazer isso, porque se sentem mais cansadas, sentem menos prazer em fazer coisas que gostavam, e isso é um sentimento dos estados depressivos. E nesse caso, elas podem não conseguir fazer isso sozinhas e precisarem, de facto, de ajuda e de estratégias para conseguirem fazer isso. Sem dúvida, é benéfico para toda a gente. Sim. A vertente da psiquiatria não ajuda. E quem toma medicação é fraco. Mito, claramente. É um mito, claro, mas muito estigmatizante. E, portanto, nas consultas de psiquiatria, sobretudo em pessoas mais jovens, às vezes o nosso primeiro trabalho é desconstruir esses mitos e, de facto, validar um bocadinho o sofrimento e fazer com que a pessoa perceba que é normal pedirmos ajuda. Portanto, e às vezes damos muito o exemplo de um jovem diabético, não é? Que tem que enfrentar, de facto, alguns constrangimentos e que muda um bocadinho o dia-a-dia. Não vê como errado procurar ajuda e fazer medicação, até porque é necessário. Sim. Não é? Portanto, nós temos que entender que a depressão é uma doença biológica e as pessoas não estão deprimidas porque querem, não é? Claro que é que quer. Se estão deprimidas, de facto, têm uma doença mental, têm um problema naquele momento e, portanto, procurar ajuda faz todo o sentido. E, neste caso, a psiquiatria pode ajudar porque tem recurso a estratégias e a psicofármacos que podem ajudar a melhorar essas situações, tal como outras estratégias, tal como a psicoterapia, tal como intervenções sociais, tal como vários tipos de intervenções que podem ajudar, porque no fundo a saúde é um conjunto de bem-estar não só físico, mas psicológico, a todos os níveis, social, emocional. Eram estas todas as questões que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por terem vindo e até à próxima. Obrigado.